Vamos falar sobre Hendrick. Já gravei um outro vídeo, mas eu decidi regravar porque tinha umas notícias nele que eu procurei saber melhor antes de postar para ver se era verdade e descobri que não era verdade. E é sobre o caso do Hendrick ter chorado pós-jogo do Real Madrid e Girona, né? Deixando claro que essa notícia ela é fake, né? É uma notícia fake, aquele é IA, né? Ele realmente está com a cara triste mesmo na foto verdadeira, mas a gente aproveita o embalo para falar sobre ele, que já era um assunto que eu queria falar. E bom, deixa eu só abrir aqui as minhas anotações. Bom, vamos falar sobre as melhores opções que eu vejo para o Endrick e o que eu acho que o Endrick pode procurar para finalmente voltar à seleção brasileira e jogar com a Copa do Mundo, que eu acho que seria uma excelente opção para a seleção brasileira. Eu acho realmente o Endrick um bom jogador e um futuro jogador para a seleção brasileira. E a gente já conseguiu provar que o Estevão, por exemplo, vem muito forte para ser o principal jogador da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. E um garoto tão novo, né? E o Endrick é um ano mais velho e pode trazer essa opção também. Pensando que é a nossa posição mais precária nesse ciclo, né? A gente tem o Pedro muito bom, que é muito interessante, mas se machuca muito, a gente não sabe se ele vai ter capacidade de jogar uma Copa do Mundo. A gente tem o Richarlison muito abaixo, né? Muito mal, na verdade, muito mal, não entrega um bom futebol. A gente tem o João Pedro, que eu acho um jogador interessante, mas ele não é exatamente a função que o, que o que o Ancelotti quer, né, que é aquele centroavantão, e o Endrick também não é esse. Mas o Endrick pode ser uma opção para encaixar no sistema que está hoje, né, com a linha de 4 lá na frente, pode ser uma boa opção, né? Eu vejo tranquilamente um time ali com o Estevão, Endrick, Rafinha no meio de campo, e talvez o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Eu acho difícil o Vinícius Júnior e o Rodrigo caírem, mas bom, isso é um problema para o Ancelotti, não para mim. Mas de qualquer forma, vamos lá. Eu tenho algumas opções, né? Bom, primeiro de antemão falando assim, a opção que provavelmente vai acontecer é. Será que tá saindo isso no áudio, mano? Acho que não, né? Espero que não. Bom, a opção que provavelmente vai acontecer é o Lyon, né? Tipo assim, já é bem provável mesmo. E, sinceramente, Lyon é do que eu procurei saber, as opções que tinha, os clubes que estavam interessados, o Lyon é uma das melhores opções, sim. Por quê? Porque o Lyon hoje ele é sexto colocado, ele não é um clube que tá tão bem assim na Ligue 1, e ele disputaria essa posição com o Santiano, que pessoalmente não acho que. Não vi muito do Santiano, acho que eu vi um jogo do Santiano, e não acho que. Na verdade, acho que eu vi um jogo do Lyon só nessa temporada, e também não acho que vai ser muita competição assim. Eu acho que o Endrick hoje tem que procurar um clube que seja de alta expressão, tenha uma boa visibilidade e que ele chegue sendo titular. Tá? Isso para mim é um ponto muito importante. Ele tem que chegar e ser titular desse time para ele poder ir para a Copa. Se ele não for titular desse time, eu acho muito difícil ele ir para a Copa. Acho muito difícil ele ir para a Copa. E beleza. Vou falar as outras opções, né? A gente tem, fora esses clubes, a gente também teve o Olympique de Marseille interessado, a gente também teve o Fenerbahçe interessado, e teve também o Stuttgart interessado. Teve mais alguém? Não, os que são interessados agora no momento, né? Que não desinteressaram, né? Tem outros que estavam interessados antes, que nesse caso é o Newcastle, o Bournemouth, West Ham, Aston Villa. São esses clubes. São esses clubes que são interessados. Bom, falando do Olympique de Marcelo, acho que o Olympique de Marcelo, de Marseille, talvez não seja uma opção, por quê? Porque a disputa é grande, né? Com o Aubameyang, que talvez seja um dos ídolos recentes do Olympique de Marseille, ele fez uma excelente temporada 23-24, foi para a Arábia, jogou um ano lá, voltou e está fazendo uma boa temporada também, com quase 40 anos de idade, está fazendo uma boa temporada no Olympique de Marseille, então seria uma disputa muito grande.
Acho que o Endrick tem capacidade, mas acho que seria para 6 meses, acho que seria um problema. Então não acho uma boa opção para o Endrick. Eu acho que ele tem que ir para um time que tenha uma expressão boa e esteja com deficiência nessa função, para ele chegar e falar: eu sou o 9, eu tenho capacidade de ser o 9. Bom, aí o Fenerbahçe acho que também acho difícil, sim, para 6 meses. Acho que o futebol turco não tem tanta visibilidade assim para seleção, para seleções, né? Porque se for ver, só o Ederson é convocado e ele está sendo convocado porque ele já estava no ciclo anteriormente, que joga na Turquia, né? Aí eu acho que, por exemplo, o Talisca que a gente esperava não vem sendo convocado, que inclusive é reserva no Fenerbahçe, tá? Não joga com tanta frequência no Fenerbahçe. Ele joga às vezes titular, mas se você olhar a última escalação agora no clássico contra o Galatasaray, ele estava no banco, assim como o Fred, que eu também acho um jogador muito interessante. Muita gente fala mal dele, mas eu acho um jogador muito interessante. Mas bom, seguindo, né, não perdendo a linha de raciocínio. Stuttgart acho uma boa opção, mas a visibilidade da Bundesliga não é tão boa. Se você olhar hoje as convocações da seleção brasileira, não tem, acho, não me vem ninguém na cabeça que joga na Bundesliga. Acho que não vem ninguém na cabeça. E acho que também não teria muitas opções lá na Bundesliga. Não tem muitos brasileiros que se dão tão bem lá. Tem o Couto, né? Tem o Couto, tem o Bernardo do Hoffenheim, tem o Couto que é do Borussia, né? E tem o Bernardo que é do Hoffenheim, mas é um lateral esquerdo que vem jogando de zagueiro. Cara, não me vem ninguém mais na cabeça. Não sei se tem mais alguém. Me perdoe se tiver mais alguém. Mas não tem uma boa visibilidade. Então talvez não seja interessante pensando que Stuttgart não é um do time. Não é um Bayern, não é um Borussia, não é um Leipzig, não é. Então acho que, apesar do Stuttgart estar indo bem, né? Então acho que talvez pensando em visibilidade não seja uma opção. Pensando em chegar a ser titular, talvez seja uma boa opção. Outras opções. Newcastle. Acho extremamente complicado. Apesar do Newcastle estar numa posição bem ruim na Premier League, quando eu fiz o vídeo, o Newcastle estava. Quando eu fiz o vídeo anterior, o Newcastle estava em 13º. Agora eu não vi ainda quanto que tá. Mas. Porque eles ganharam o último jogo, né? Acho que ganhou de 4-1, né? Então acho que talvez tenha subido algumas posições, mas ele disputaria essa vaga com. Talvez não pronuncie corretamente. Woldemade. Eu não conheço o jogador, eu sei que ele foi contratado por quase 100 milhões, né? Acho que foram 80 milhões pagos nele. E é um cara, muita grana gasta num cara que é de seleção alemã, né? Então teria uma disputa aí, pensando no investimento e tudo mais, mas pode ser que o Hendrick conseguiria, e o reserva dele é o Beto, né? Que era do Everton, né? O português que era do Everton. Bom, não acho o Newcastle. Acho que Newcastle junto com o Olympique de Marseille e o Fenerbahçe são as piores opções para mim. Agora vem as opções que eu acho muito interessantes junto com a do Lyon. Que se interessaram, tá? Todos esses aqui são clubes que se interessaram pelo, pelo Hendrick. Só um último que eu achei interessante. Eu não me lembro, talvez eu tenha se interessado sim, mas eu não me lembro. Mas esses dois que eu vou citar, sim. Então o primeiro seria o Bournemouth e o segundo seria o West Ham. No Bournemouth, ele disputaria essa vaga com o Evanilson, que é o brasileiro também, e foi convocado acho que uma vez só, não sei nem se foi pelo Ancelotti, acho que nem foi pelo Ancelotti, foi pelo Dorival. Não acho que o Hendrick ficaria no banco para ele. Bournemouth hoje que ocupa a 10ª colocação, né? 11ª colocação. Novamente, isso aqui foi quando eu gravei outro vídeo, talvez o Bournemouth tenha subido de colocação, mas eu vou seguir a linha aqui. Provavelmente não deve ter subido muito ou descido muito. Então, quando eu fiz o roteiro, eu estava em 11º. Então, acho que seria uma boa opção Bournemouth. Qualquer time de Premier League é uma boa opção, tirando os clubes que estão brigando por rebaixamento, né? Que eu acho que ainda teria uma chance, mas acho que não é uma boa, porque se você for ver,
O Wolverhampton, que é um time que está brigando por rebaixamento, temporada passada tinha o Matheus Cunha que estava sendo convocado. Então, tinha o André, tinha o João Gomes, ainda tem o André e o João Gomes, que eu acho o João Gomes uma boa opção na seleção brasileira, e o André também. Mas não no momento. Tá? Bom, mas de qualquer forma, acho o Bournemouth uma boa opção pro Hendrick. A outra boa opção que eu acho realmente uma boa opção mesmo é o West Ham, que vem melhorando, né? Tava na zona de rebaixamento, vem melhorando, mas novamente, quando eu gravei o vídeo, ele estava quando eu fiz o roteiro, ele estava que foi no sábado que eu fiz o roteiro, foi no domingo que eu fiz o roteiro, foi no domingo, fiz o roteiro no domingo. O West Ham ocupava a 17ª colocação. O Callum Wilson, eu acho que não mudou, tá? Porque eu acho que quando eu gravei já tinha rolado as partidas. Quando eu fiz as anotações. Mas de qualquer forma, no West Ham ele disputaria essa vaga com o Callum Wilson e com o Fulkrug. Dois jogadores que têm uma história interessante, né? O Fulkrug fez uma temporada muito boa pelo Borussia Dortmund, mas temporada passada pelo West Ham foi muito mal. O Callum Wilson, que eu acho sim uma boa opção. O Callum Wilson, esse que estava no Newcastle, né? Que antes era do Bournemouth. Ou seja, esteve em 3 clubes que estavam aqui. Mas de qualquer forma, acho que o Callum Wilson já envelhecido, mesmo sendo um bom jogador, daria sim pro Hendrick chegar e ser titular. E o Fulkrug, que não fez uma boa temporada passada, hoje é reserva. Também acho que o Hendrick teria uma superioridade em cima dos dois jogadores. Né? E aí, a outra opção seria, que eu acho interessante, que eu acho uma boa opção, tem que ver se o treinador gostaria, que é o Aston Villa. Sim, eu vejo o Aston Villa como uma excelente opção. Aston Villa hoje, desses todos que eu citei, é a melhor posição de todos, tá? Não sei se vai fazer som de novo. Tá, tô martelando umas coisas aqui. Bom, vamos continuar. Acho que não vai fazer barulho porque eu tô de microfone. Mas bom, o, é que fica atrapalhando na minha mente esse som, né? Mas tudo bem. O Aston Villa, ele ocupa a 4ª colocação hoje. De todos, é a melhor posição aqui dessa lista, né? Acho que só não é melhor que o Olympique de Marseille, que se não me engano é segundo colocado. É que o Olympique eu não anotei aqui, o Olympique eu vi depois. Mas acho que o Olympique talvez seja melhor. Mas de qualquer forma, Premier League e League One não tem comparação. Então ele iria para o Aston Villa, e no Aston Villa ele teria disputa com 2 bons jogadores, mas também acho que o Hendrick teria um leve favoritíssimo. Que nesse caso, quem jogou de atacante nos últimos jogos foi o Malen, e o reserva dele é o Watkins, né? Que é muito bom jogador, né? Em inglês, que eu acho muito bom jogador. Mas, inclusive, acho mais interessante o Watkins do que o Malen. E acho que o Hendrick tem uma superioridade em cima deles, caso chegue sim, né? Então, assim, acho que o Hendrick tem que procurar um clube que ele chegue, seja titular, seja o cara do elenco, seja o cara fazedor de gols, para sim ir para a seleção, já na data FIFA de março. É de março? Acho que é de março. Contra Croácia e França. Provavelmente Croácia, né? Ainda não confirmou, né? Vai confirmar agora, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que estar nessa convocação. Acho que se ele não tiver nessa convocação, acho que infelizmente vai ser muito difícil. Mas o fato é que ele tem que jogar. Porque, por exemplo, nessa temporada, o Hendrick só tem 12 minutos jogados e apenas uma partida, 19 partidas que o Real Madrid teve na temporada. Ou seja, o Real Madrid teve 19 partidas. Se eu não me engano, são 5 na Champions e 14 na La Liga. E só teve um jogo de La Liga que o Hendrick entrou e jogou apenas 12 minutos em campo. Então é muito complicado, muito complicado. Acho que mesmo que o Ancelotti gostasse muito dele, levar ele numa situação dessa, acho difícil. O próprio Rodrigo, que não é titular hoje no Real Madrid, apesar de não ser titular, entra bastante. Às vezes começa jogando, às vezes entra com bastante tempo de jogo no lugar do Vinícius. Então acho muito difícil. Eu entendo não ser convocado o Hendrick, mas acho que o Hendrick tem que buscar novos ares. Eu sempre defendi o fato dele não querer ser emprestado, querer jogar no clube, só que o Xabi Alonso não ajuda e aparentemente o Xabi Alonso tem sérios problemas com o elenco com jogadores brasileiros, né?
Não se deu bem com o Vinícius, não, aparentemente não se dá bem com o Rodrigo, não se deu bem com o Endrick, aparentemente. Não sei se os jogadores brasileiros são meio perna, ou se ele realmente talvez não goste de trabalhar com brasileiros. Não sei. Até porque no Bayer Leverkusen não tinha nenhum brasileiro, né? Acho que tinha um Arthur, né? Acho que tinha um Arthur brasileiro, lateral direito. Mas eu não posso estar em dúvida. Pode ser que o Arthur nem seja nem era do Leverkusen, né? Talvez ele era do. Caralho, até esqueci o nome do outro clube. Eintracht Frankfurt. Talvez ele fosse do Frankfurt, né? Posso estar confundindo o Arthur ele ser do Frankfurt e não do Bayer Leverkusen. Ou ter jogado nos dois, pode ser uma opção também. Mas de qualquer forma também não jogava muito lá. Então não era titular no caso, né? Então acho que talvez ele tenha uns problemas e o Endrick tem que se livrar desse problema o quanto antes se ele quiser jogar a Copa do Mundo, tá? Bom, próximo vídeo que já está gravado, que eu gravei no outro dia e eu não caí em fake news. Nesse caso, é o vídeo dos problemas do Palmeiras que tem que ser resolvidos, jogadores que eu acho que podem ser uma opção de ir embora, ser emprestado ou que seja. Bom, então é isso. Quem curtiu o vídeo, até o próximo vídeo. Um abraço.